É. A gente estava comentando assim que ter ido para onde a gente foi, né? Aquela região toda, gente, que a gente chama, né, de Chapada dos Veadeiros, ela está em cima de uma montanha de quartzo, né? Na verdade, uma plataforma de quartzito, são mais de 11 mil quilômetros quadrados de quartzo. Então, vocês podem imaginar a frequência daquela região. Até a gente fica naquela assim, como é que a gente define aquela situação lá? Porque assim, foi tudo tão corrido, a gente fez milhares de coisas num espaço de tempo concentrado, e quando a gente chegou lá, parece que a gente tinha entrado num espaço paralelo, um outro espaço-tempo, assim. O tempo, inclusive, passava de jeito diferente, porque a gente passou 3 dias lá e parece que foi um só. E as horas se esvaíam entre os dedos e a gente estava numa outra vibe e não dá nem para descrever, né? Então é como se a gente estivesse realmente em estado meditativo. E aí a gente pensando nessa motivação aqui do que a gente ia falar, aquele estado que a gente vivenciou lá, aquela possibilidade de estar naquela frequência elevada, é o que a gente imagina da nova Terra, dessa mudança, desse salto frequencial que a gente fala tanto, né? Da conclusão desse processo de ascensão planetária que a gente fala tanto. É porque é realmente sair dessa vibração pesada, dessa coisa lenta, arrastada que é a 3D, essa matriz falsa que a gente vive, essa simulação que a gente vive que chama de realidade, né? Uhum. E aí voltar para a realidade, se a gente já tinha uma sensação para a realidade, né? Realidade, entre aspas. Se a gente já tinha essa sensação de desconexão, de não enquadramento, né? Não enquadramento com o dia a dia, agora no contraste ficou ainda pior. Ficou ainda pior e é tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Me tira daqui, eu estou com síndrome de abstinência, eu quero voltar para aquele estado. Não é necessariamente para aquele lugar, embora aquele lugar ele seja assim um gatilho e tanto, porque assim é uma mola, gente, ele te empurra quase forçado, porque assim, a gente só respirava, a gente só estava respirando, a gente estava em outro plano, em outra realidade. É difícil até achar palavras para descrever o que é, porque era como se realmente assim a gente não tivesse percebido o que passou, né? Sim. Quando a gente tava aqui embora, né? E a gente viu assim, os primeiros dias parecia assim que não acabavam, tanto que a gente passou um dia ou 3, né? Porque assim, os primeiros dias de viagem mesmo, e aí a gente começou primeiro Caldas Novas, depois do Brasília naquela cagacira que é Brasília, né? Aquela meleca. Então, assim, um desgaste energético muito grande, né? E essa sensação de ter... Cara, foi um dia em Brasília, mas parece que foram 3. Foi um dia em Caldas Novas, parece que foram 3. E aí foram 3 dias em Alto Paris, parece que foi 1. Então, assim, é um descompasso total. E quando a gente começou a pensar assim, amiga, como é que tá? Como é que tá as coisas do teu dia a dia? Assim, nossa, tá ruim, tá cagado. Desculpa o termo, mas não tem outro. Sim, dificuldade. E aí a gente fecha os olhos. Muito difícil de encaixar. Tanto que assim, que mesmo o trabalho essa semana eu tive a necessidade de ficar fechada no meu casulo. Tipo, não quero passar em lugar nenhum, não quero me misturar, eu não quero mais me misturar. Não quero me misturar. É isso. Eu não quero me misturar. Eu quero achar aquele espaço de novo. E quando a gente está imerso na realidade 3D aqui, na realidade falsa que a gente chama de dia a dia, isso fica muito evidente, né? Mas não é todo mundo que está com essa percepção, né? E aí a gente ficou assim, caraca, tem gente que não está nem enxergando isso, sentindo. Não tá vindo, né? A Paty está dizendo isso tudo, isso é isolamento. Mas não é isolamento, é uma necessidade de não contaminar minha energia. É até uma coisa assim de... Eu realmente não quero perder essa coisa que eu construí na minha volta, a minha bolha, tá? E a percepção é que fora tá tão ruim, tá tão agitado, tá tão enovelado, emaranhado, que fica difícil eu manter a minha bolha se eu estiver me misturando. E uma coisa que não era comum, eu não tinha sensação. Mas a gente sabe que vai piorar, né? Aí a gente tá falando assim, como é que a gente pode definir esse momento?
Momento da colheita. A colheita está acontecendo, já não é de agora, só que agora é como se... Tanto se falou de setembro ser uma marca, né? Setembro ser o ponto de virada, setembro... E realmente parece que setembro foi o ponto de não retorno. Então, assim, o que tinha que ser feito já foi, as opções já foram feitas, as linhas se separam agora irremediavelmente e vai ficar muito difícil quem está na linha da nova experiência, do novo tabuleiro 3D voltar para cá, e quem está na linha da nova experiência cair. Parece que, assim, foi feita a separação. Só que essa colheita ela se dá no meio da confusão, né? A gente precisa lembrar quem controla esse tabuleiro, quem controla essa nossa matriz simulada. A Carrie fez um vídeo muito interessante, não sei se você chegou a assistir o vídeo da Carrie que ela postou hoje. Deixa eu só, antes de você engatar a quinta... Vai lá. Deixa eu só puxar um pouquinho, que eu queria falar um pouquinho mais sobre, dar um pouquinho do meu parecer sobre essa questão desse descolamento da viagem, que assim, como é que eu senti isso, foi uma coisa muito intensa, no sentido de que nós podemos é ótimo, né? Mas nós vivenciamos, a gente teve a oportunidade, Sandrinha, a gente teve a oportunidade de vivenciar no dia a dia esse descolamento que a gente tanto falava aqui, tanto a gente sentiu, tanto a gente optou por isso, e ali aquele lugar, alguns lugares que a gente esteve na Chapada dos Veadeiros em si, são verdadeiros santuários quase que intocados. Então, a energia, ela está muito, muito intacta, ela prevalece no campo da origem da natureza, do contato com o humano, que é mínimo, e é muito diferente, gente. A gente está num local onde você pode integrar-se de uma forma muito intensa com aquilo tudo que está à tua volta. Então, a sensação foi muito essa, dessa integração, de sair desse espaço-tempo, de perceber o tempo de forma muito diferente, como a Anne colocou. Nós passamos uma semana em lugares diversificados. A primeira parada foi Caldas Novas, a segunda foi Brasília, depois nós fomos a Alto Paraíso. O tempo passou de formas diferentes em lugares distintos, onde nós sentimos a necessidade de estarmos mais, inclusive na Chapada. Nós ficamos muito pouquinho, vamos voltar, inclusive, dentro em breve. E ali foi um momento em que eu posso colocar para vocês que, para mim, girou muita chave em muitos sentidos. Chave no sentido de pacificação, a chave do literal não pertencimento a determinadas frequências em si, essa ponte, essa separação frequencial, mas de uma forma muito pacífica, não de uma forma de revolta, não de uma forma que muitas vezes eu senti, né? Posso colocar para vocês, nesse caminho vasto que a gente está aqui, nos últimos 5 anos aqui no YouTube, na minha vida, 20 anos, posso colocar, e aquela coisa de intolerância, muitas vezes, de irritabilidade, não que eu não vá sentir mais, não, a gente ainda vai passar, porque a gente está com um pezinho aqui, mas de olhar realmente tudo isso que está aí fora e dizer, só reconhecer, não está mais pertencendo, não dá mais vontade de estar, e não dá mais vontade de ficar ali. A vontade, e não é de me recolher e ficar isolada, não é questão de isolamento, é uma questão de não pertencimento, e está tudo bem nesse sentido, né? E aí nós voltamos, a gente volta aqui para a nossa realidade, onde a gente precisa minimamente estar atuando, mas com essa sensação, e ver vídeos da Carrie, do próprio Lee Carroll lá, trazendo um pouco do Cryon também, que foram 2 que a gente pegou ontem, assim, com esse embasamento. Tiveram outros falando sobre toda essa questão, e é uma questão que
tá muito exposta para nós. E eu queria até que vocês colocassem aí quem é que está sentindo isso. E é uma separação frequencial. Não é essa separação que a gente fala que é uma separação do físico em si. É uma separação de frequência. E essa separação de frequência está dando essa noção de não pertencimento, né? E não tem nada de fantasia de mundos paralelos no sentido literal, mas de mundos paralelos energeticamente falando. Uhum. É esse sentir literal dentro dessa mudança de eixo magnético, da questão dos nossos campos interagindo com o campo das pessoas, as variações de humor, as variações de sensações físicas, né? Oi, Vânia! Né? E está causando um impacto vibracional muito grande dentro dos estados de consciência, onde nós estamos literalmente, como a Anne falou sobre setembro, outubro intensificando. Oi, meu amor, tudo bem, Alice? Saudade. Setembro, outubro ainda intensificou mais e a gente entra em novembro com essa sensação mais nítida. Ou seja, a minha percepção é de que conforme vão passando os meses, principalmente ali de setembro para cá, a coisa está se intensificando de uma forma exponencial. Uhum. E essa questão da neuroplasticidade, do caber, né, desse impacto, a gente está começando a sentir na pele, de não estar ali, né? Vai lá. Não, aí a gente sai do nosso, literalmente, daquele paraíso frequencial, e a gente chega na 3D e o Sol mandando a porrada, mandando frequenciamento energético, né? Então, assim, aí é o sacode geral, porque, assim, a maior parte das pessoas sequer entende o tanto de frequência que o Sol está enviando, né? E foram, assim, numa semana, foram três flares em seguida. E 2 deles passando de X4, um X5 e um X4. Assim, ó. Aurora por tudo. Teve aurora boreal na América Central, gente. Só para vocês terem uma ideia, né? Porque o nosso campo magnético da Terra está fraco. O nível da tempestade magnética não foi tão forte, mas o nosso campo está muito permeável. E por conta disso tudo, obviamente que a gente tem esses impactos físicos também. Eu não sei se alguém de vocês teve, mas eu tive dor de cabeça, né, para variar. Eu fui ter dor de cabeça lá na quinta, sexta-feira, foi que deu o baquezinho, assim, do... chegou aqui, né? E aí a gente olha pro lado, assim, tá, e aí? Sou eu que tô sentindo isso? Uhum. Então, tem muito pouca gente sentindo o que a gente tá sentindo. E isso Sim. é bizarro. Oi, mãezinha chegou. Então, assim, quando a gente se dá conta que a maior parte das pessoas está realmente alheia ao que está acontecendo, eu confesso para vocês que eu fico naquela meio impactada, assim, gente, como pode ser? Sim. Como pode ser que as pessoas não estão percebendo, né? Sim. E aí a gente descobre que nós realmente somos um grupo muito pequeno de quem está fora da caixa, né? Quem está enxergando a realidade. Ou talvez, realmente, como o Rodrigo Romo diz, a gente está rodeado de NPCs e quem é ser humano mesmo é pouco. Porque realmente a gente conversa com pessoas que não entendem nada, não buscam nada, e não é por falta de informação, muitas vezes, né? É de simplesmente não quero ouvir. Não quero. E tem o contraponto, né? Aquele contraponto que a gente entra dessa ponte entre realidades, onde você pega um Uber, como aconteceu comigo, quando eu voltei, eu estava super cansada, né? A viagem foi cansativa, nós dirigimos pra caramba. Gratidão especial ao nosso querido Paul e à nossa querida Gi, e o nosso querido Lucas, né? Meu sobrinho do coração que teve junto. Nossos parceirinhos. Essas 3 pessoinhas que foram maravilhosas, né? De companhia, ó, todo o nosso amor e carinho. As nossas âncoras, né? É isso nosso aí. Suporte. Especialmente em Brasília. Nossa. E o que a gente chama de realidade, para muitas pessoas, né, esses estados de percepção, eles vão divergir em muitos aspectos e sempre
na realidade, usando o pleonasmo, sempre houve essa diferença. A diferença de realidade nossa para aquelas pessoas que estão aqui, estão humanas e são humanas, né? Eu outro dia estava divagando e eu posso dividir aqui com vocês uma percepção, só que não levem isso, por favor, com 100% de certeza, nada, isso é uma visão da dona Dini aqui, né? Quando a gente fala, assim, falando analogicamente, né? Tem as garrafinhas de suquinho de laranja e as garrafinhas de suquinho de limão. O suquinho de laranja não é da terra, o suquinho de limão é. E aí a gente pega e coloca lá o suquinho de laranja dentro da garrafa de suco de limão, que somos nós aqui, os ETzinhos encarnados nesse avatar, né? E que têm essa percepção da realidade diferente daqueles que foram programados para estarem aqui, né? Tem muitos povos de diferentes orbes, né, ocupando esse espaço há milhares e milhares de anos desse corpinho, desse avatar, e ainda adormecidos, né? Mas essa percepção, quando a gente acorda com a chavezinha meio giradinha e de questionar e de não se encaixar, já é uma percepção de uma realidade diferente, mas que a gente vai tentando se enquadrar. Só que esse tentar se enquadrar chega nesse momento do hoje e que nós temos um mínimo de noção, a gente pode colocar, e que despertos 100% ainda não, porque a gente está com um pezinho aqui, ainda na 3D, em alguns momentos, mas que está ficando muito nítido essa divisão. E a divisão de pessoas que estão literalmente quase que 100% do tempo vibrando no medo, na negatividade, na autoproteção excessiva, enxergando um mundo completamente diferente de nós aqui. Você que está aí assistindo a live, com certeza, se está assistindo aqui essas duas maricotas, né, é porque está aí em busca, né, da verdade individual, do amor próprio, do autoconhecimento, da expansão, da integridade no amor, né, como um todo. Está buscando essas coisas. Então, a nossa forma de olhar já é diferente e não é metafórica. São as realidades internas, é o que está reverberando aqui. Por isso que a gente fala tanto do autoconhecimento, né, da autoestruturação, da gente estar se olhando, porque o coletivo em si, a grande maioria não está. E esse reconhecimento que precisa ser de uma forma pacífica, sabe? Para mim, assim, um olhar pacífico, porque isso não quer dizer que estamos mais adiantados ou menos, isso não quer dizer que o outro vai acender ou não vai, é só entender, perceber e acatar que realmente não existe esse encaixe, essa convergência de muitos. E aquietar o nosso coração, porque muitas vezes os nossos próprios familiares, aqueles que estão mais próximos de nós, já não estão em coerência cardíaca. A gente vai falar aqui com a frequência que a gente está emanando. Não estão em presença de si mesmos, não estão vibrando com essa lucidez dessa diferença frequencial. E aí cria-se realmente um campo divisório, mas não é de divisão. Rodrigo, né? Não é de divisão física nesse momento, é de divisão energética e que é muito intensa. E esses campos estão feitos água e óleo. É o momento do água e do óleo. Vai falar em joio e trigo? A gente fala do água e óleo. Não estão mais se misturando. E por mais que a gente force, isso nós estamos sentindo intensamente. Nós que estamos aqui. Porque na hora que a gente força essa entrada, isso está machucando energeticamente a gente.